E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ver a concordância verbal, pessoal, certo? Então, a concordância verbal, nas aulas anteriores, nós vimos a concordância nominal. Então, quando a gente via que tinha que ter concordância com o nome, com o substantivo, com o adjetivo, certo? Então, são as classes gramaticais que fazem papel de nome. Agora a gente vai ver quando faz a concordância com o verbo, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, quando eu tenho o verbo mais o sujeito simples, o que é um sujeito simples? É aquele que é composto por um único núcleo, certo? O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa, ou seja, o sujeito determina a flexão do meu verbo. Então, olha lá, ó. Eu sairei com vocês amanhã. Eu sairei. O verbo concordou com o sujeito eu. Tu estavas errado. Tu, segunda pessoa. Então, conjuguei o verbo certo para concordar. Nós ganhamos o concurso. Opa, nós, com terceira pessoa. Terceira pessoa do singular, concordei. O aluno fez a prova estressado. Ele fez a prova estressado, então concordei com o aluno que é a terceira pessoa do singular. Os alunos fizeram as provas estressados, a mesma coisa. Os alunos fizeram e estressados concordando com alunos. Beleza, pessoal? Então, quando o meu sujeito é simples, o verbo concorda com ele. O distanciamento entre o sujeito e o verbo pode gerar dúvidas. Então, vamos lá. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganharam os prêmios. Então, um desvio. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganhou o prêmio. Então, daquelas duas ganharam. Não. O livro era um livro escrito pelas duas. Então, não é ganharam, né? Ele tem que ser ganhou o prêmio, porque ele é um único livro, beleza? Ganharam concorda com o sujeito livro, de acordo com a norma padrão. Então, é um livro de duas autoras, não foram elas que ganharam o prêmio, foi o livro. A minha frase está falando do livro. Então, ganhou prêmios, certo? Quer dizer que ele ganhou prêmios, ele ganhou mais de um, mas foi só um, tá? O verbo mais o sujeito composto, ou seja, quando ele tem dois ou mais núcleos. O verbo se flexiona no plural, respeitando a prevalência da primeira pessoa sobre os demais. Então, olha lá. Você e eu e você. Eu e você e eu juntinhos. Você e eu e você. Eu e você e eu juntinhos, sempre lado a lado. Vamos ver o dia amanhecer, enrolados nesse abraço louco, nunca mais você vai esquecer. Então, a arte de Tim Maia, a gente tem a música, eu e você e eu juntinhos. Eu e você, são dois, então são juntos, beleza? É composto pelos pronomes eu e você. A ocorrência do sujeito é constituída por pronomes pessoais diferentes. Nós vamos ver o dia amanhecer. Opa, nós quem? Eu e você, beleza? O verbo está no plural, mas na primeira pessoa, nós. Se é nós, gente, é mais de uma pessoa. Isso porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Ele e eu, nós. Tu e eu, nós. Tu, ele e eu, nós. Então, continua sendo nós. Beleza? Se o sujeito é formado por expressão partitivas do tipo parte de, ou uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de e equivalentes, o verbo fica no singular ou no plural. A maior parte dos alunos fez a prova. A maior parte dos alunos fizeram a prova.
Essa dupla concordância verbal é possível porque o verbo pode concordar com o núcleo da expressão parte ou com o adjunto adnominal plural alunos. Um monte de jogadores se reuniu ou reuniram após o jogo. A maioria dos professores concluiu ou concluíram a matéria. Então nós temos aqui uma dupla concordância. Se o sujeito é formado por expressões do tipo mais de, menos de, cerca de ou similares, o verbo concorda com o numeral que viera pós-posto a essas expressões. Então, vai ter que ter o numeral depois dessas expressões e o verbo vai concordar com ele. Cerca de, olha lá, cerca de 20 pessoas. 20, poxa, 20 é plural. Mais de uma pessoa veio ao colégio. Uma está no singular. Menos de 2 crimes. Opa, 2 está no plural. Se o sujeito é formado por expressão percentual, o verbo concorda com o número ou numeral, certo? Apenas 20% compareceram às urnas. 3% da sala compareceram à reunião. 1% dos alunos veio à reunião. Se a porcentagem for seguida de palavra ou expressão no singular ou no plural, o verbo pode concordar com essa palavra. 3% da sala compareceu à reunião. Agora eu estou falando da sala, um único lugar. 1% dos alunos vieram à reunião. Então, 1% dos alunos vieram. Plural, plural. Se o sujeito é o pronome relativo que e o verbo concorda obrigatoriamente com os antecedentes do mesmo pronome. Fui eu que mandei aqueles pobres cachorros. Foste tu que saíste durante a reunião. Não seremos nós que falaremos com aqueles dois. Se o pronome relativo que antecede algumas das expressões um dos, uma das, o verbo pode ficar no singular ou no plural, se for esses dois elementos. João foi um dos jogadores que mais choraram durante o funeral. João foi um dos jogadores que mais chorou durante o funeral. Os dois são possíveis, beleza? Se o pronome relativo quem, o verbo concorda preferencialmente na terceira pessoa do singular, pronome relativo quem, podendo também concordar com o antecedente do mesmo pronome. És tu quem deve fazer isso? És tu quem deves fazer isso. Não fui eu quem errei durante o projeto. Se o verbo se associa ao pronome apassivador, deve-se concordar com o sujeito da voz passiva obrigatoriamente. O que é a voz passiva? Quando o sujeito ou a pessoa ou algo que tem algo declarado na informação sofre a ação do verbo. O sujeito é aquele que faz, né, sofre a ação declarada pelo verbo. Então, na voz passiva, né, ele vai estar sofrendo a ação contida no verbo, beleza? Paulo foi ao mercado. Paulo fez a ação de ir ao mercado. Agora, se eu digo, ao mercado foi Paulo, o mercado sofreu a ação de que Paulo foi lá, beleza? Vende-se esta casa e vendem-se estas casas. Então veja, pessoal, pronome apassivador é a partícula se.
Então eu estou fazendo a ideia de, estou apassivando a minha oração, beleza? Se o verbo se associa ao índice de indeterminação do sujeito, deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, esse se, ele não é mais pronome apassivador. Agora ele é índice de indeterminação do sujeito, ou seja, quando o meu sujeito fica indeterminado, tá bom? Precisa-se de funcionários. Quem precisa de funcionário? Quem precisa-se? Eu não consigo dizer. Assiste-se a jogos de futebol nesta sala. Quem assiste-se? De novo, não consigo dizer. Então a minha informação fica vazia, eu não consigo completar esse sentido. Se o sujeito é formado de pronome indefinido no plural, todos, quais, alguns, seguido da preposição de ou dentre e do pronome nós ou vós, há duas concordâncias possíveis. Alguns de nós saíram cedo, alguns de nós saímos cedo. Quais entre nós disseram aquilo? Quais entre nós dissemos aquilo? Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.